Donald Trump foi um alvo justo de banimento aí de diversas redes sociais. Mas se essa política das redes não se pautar por critérios mais claros e aplicados de forma transparente e isonômica, o alvo que hoje foi justo, amanhã talvez não seja. E aí, pessoal, eu sou Joel Pinheiro. Aproveite que você está aqui, se inscreva já no meu canal, clique no sininho para receber as notificações, curta e compartilhe este vídeo aqui para a gente levar a discussão sempre mais longe. Todo mundo acompanhou, né, o que foi o desenrolar da história da invasão de pessoas totalmente exaltadas, fanatizadas, extremistas no Capitólio americano. Um espetáculo vexaminoso para a democracia americana, nunca tinha acontecido algo similar, mas ao mesmo tempo não totalmente surpreendente, né, porque o grau de fanatismo, de polarização tem realmente estado muito alto, graças ao quê? Graças a anos de desinformação, fake news, teorias de conspiração, chamadas discurso de ódio nas redes sociais. Promovidos, criados por uma série de influenciadores nas redes sociais, falando com milhões de pessoas, e em primeiro lugar, obviamente, o presidente da República Americana, o Donald Trump, é um dos principais aí promotores de tudo que é fake news, teoria da conspiração e discurso de ódio para realmente levar uma base, como conseguiu levar uma base além de qualquer razoabilidade, acreditando em mentiras deslavadas sobre fraude eleitoral e dispostos a solapar a democracia americana para fazer valer o seu desejo. Felizmente não foram bem sucedidos, não tinham como ser, mas que um grande número de pessoas tenha tentado isso e que muitas outras apoiem isso é um sintoma bastante grave para a democracia americana. Então eu considero completamente legítimo que o Donald Trump tenha sido banido do Twitter e de outras redes sociais. Para ele o que mais importa mesmo é o Twitter, a principal megafone dele era esse, porque é isso, ele promoveu o ódio, ele desinformou, ele levou à polarização e ao extremismo. Isso não é compatível com um país que defenda e com um debate público que valorize a liberdade de expressão. Porque se agora você é livre para gritar isso, bom, é justamente esses seus gritos que vão, num segundo momento, acabar com a democracia e com a liberdade de expressão, seja pelo ódio despejado nas redes sociais, ou seja até com medidas persecutórias num segundo momento. Então, sim, era incompatível. Que bom que ele foi banido das redes. Por um lado, são as redes sociais percebendo que elas têm que ter alguma responsabilidade pelo que é dito nelas, né? Especialmente se o que é dito leva as pessoas ao extremismo, né? Seja o extremismo islâmico, seja o extremismo da extrema-direita, seja diversos outros tipos de extremismo. Que bom que tomaram noção da responsabilidade que tem que ter. Eu não nego que foi um timing também, digamos, muito conveniente, né? Esperaram até depois do Trump ter perdido as eleições para finalmente fazer alguma coisa. Justo agora que sabem que vai ter um congresso democrata, os democratas querem regulamentar mais as redes, então tem até uma certa antecipação, né? Para que o governo e o congresso não entrem em cima de mim regulamentando, eu já vou me antecipar e banir aqui alguns, uns violadores aqui mais perniciosos, vou tirar, mais visíveis, e com isso eu vou cair nas boas graças do novo governo, né? Certamente tem muito dessa pura conveniência, desse timing aí. Mas mesmo assim, que bom, finalmente tomaram alguma atitude, vamos ver se isso se transforma em algo mais concreto e duradouro, né? O alvo foi justo, como argumentei no começo. Tanto o Trump quanto a rede social Parler, que perdeu os seus pontos de venda, Google Store, né, Google Apps, Apple Store. Se você não está aparecendo ali, você não existe mais no mundo dos aplicativos, né? E também perdeu o serviço de hospedagem da Amazon Web Services, ou seja, parou de existir. O Parler é uma rede que tem um efeito diferente de um Twitter, né? Um Twitter fala com muita gente, leva muita gente para um lugar totalmente irracional. O Twitter e YouTube e outras redes grandes. O Parler é uma rede menor, alguns milhões só de usuários, mas esses ele consegue levar para um grau de extremismo daí total, muito, muito profundo. É gente planejando violência mesmo ali no Parler, falando de antissemitismo, até de racismo abertamente, um número menor, mas que são assim muito, muito polarizados, um nível até psicologicamente perigoso, psiquiatricamente perigoso. Muitos dos usuários, dos invasores do Capitólio, não é à toa, eram usuários do Parler ou até meio famosinhos ali dentro do Parler. Tá? Também acabou, na prática acabou, agora está tentando aí ver se sobrevive de algum jeito. Alvos justos. Mas veja só, foi uma decisão tomada pelos grandes aí das redes sociais, que viraram basicamente um oligopólio, né?
Você tem o grupo do Google, o grupo do Facebook, você tem o Twitter, na venda e no acesso aos aplicativos você tem também Google e Apple, você tem a Amazon prestando serviço de hospedagem, alguns aí, e talvez algumas empresas de plataforma de pagamento, você cobre basicamente quase toda atividade que acontece hoje na internet, especialmente essa atividade de chegar, de influenciar pessoas, de chegar até as pessoas. É um poder muito grande que eles têm na mão. Se eles estão usando esse poder, eu espero que não seja só com relação ao arbítrio momentâneo deles, né? Que tenha algum critério claro. Porque esse poder sendo utilizado para silenciar alguém, como está sendo usado para silenciar o Donald Trump, ele tem que ser usado de forma justa. Imagina se eles usam de forma injusta para silenciar alguém que contribuísse de forma substancial com o debate público. Eu não aceito o argumento que é uma empresa privada, faz o que quiser. Você assinou lá, então ele faz o que quiser. Eu não concordo com isso, não. As redes sociais se tornaram assim palcos essenciais, centrais, primordiais do debate público hoje em dia. Portanto, é a própria existência da sociedade, da democracia que está em jogo, porque o debate público determina muito os rumos da nação. Portanto, eles têm uma responsabilidade que vai além apenas do seu bel prazer, como eu sou o dono desse espaço aqui, quem eu quero entra, quem eu não quero não entra. Imagina se amanhã eles decidem que não, vou proibir o cristianismo na rede social, ou vou proibir o ateísmo, ou vou proibir posições dos social-democratas, ou liberais, ou seja lá o que for. Não é possível. É desejável que eles tirem fora pessoas que estão atentando contra a própria ordem social plural e democrática, que estão promovendo discursos polarizantes, fanatizantes, levando pessoas ao extremismo. Isso é desejável. Não é desejável que eles matem a discussão livre de ideias. Tá? E são coisas muito diferentes. Então não pode ser só o arbítrio dos chefões das redes sociais. Né? A nossa liberdade de expressão não pode estar nas mãos do bel prazer do que os mega empresários da Califórnia acham e querem fazer. Tá? Precisa ter critérios justos, aplicados de maneira transparente e isonômica, de maneira igual para diferentes pessoas. Não está claro que isso seja o caso aqui. Né? Muita gente levantou um exemplo que salta aos olhos. O Donald Trump perdeu o perfil, mas o Ayatollah Khamenei do Irã ainda está com o perfil dele lá. Ele já teve alguns posts deletados e tudo, mas ele mantém o perfil, mantém a presença nas redes. Né? Um perfil que já falou em extinguir o Estado de Israel. Não necessariamente também, quer dizer, um deveria implicar o outro. Você tem diferenças importantes aí. Primeiro, uma coisa mais idiosincrática. O Trump está nos Estados Unidos, todo mundo, inclusive essas empresas, acompanham muito mais os Estados Unidos do que o que é a política interna e os discursos internos do Irã. Certamente mantém muito mais olhos para um ou para outro. O Trump é muito maior. O discurso do Trump estava potencialmente gerando uma transformação social ditatorial dentro do seu próprio país, uma tentativa de golpe. Do Khamenei não está tão claro quais os efeitos. Mesmo assim, quer dizer, ou seja, isso para dizer que é teoricamente possível que um discurso cujo conteúdo seja mais odioso, ele tenha implicações práticas menores. E que, portanto, se o critério para banir for as implicações práticas mais do que o conteúdo em si, haveria um possível argumento aí, mas provavelmente não é o caso. Provavelmente é simplesmente esse fato de um ser americano, presidente americano, o outro Irã ali, ninguém do Ocidente presta tanta atenção detalhada assim, não ligam tanto. Essa idiosincrasia é ruim se for ela o critério definidor. Sabe? As redes são um debate público mundial, palco do debate mundial, então que o critério seja aplicado mundialmente. Também não acho que o Twitter proteja o Irã, sabe? Se queira que o fim de Israel, não acho nada disso. Pelo contrário, tenho certeza, inclusive, que muitos defensores de Israel trabalham nessas empresas. Não é uma grande conspiração, assim, é só provavelmente uma idiosincrasia de que os Estados Unidos pesa mais, assim como aparece mais no nosso noticiário, também pesa mais nas preocupações das redes sociais, mas enfim, para aplicar uma regra, não é bom que seja esse o critério. Violações semelhantes, seja em que lugar for, num meio em que a posição geográfica não importa tanto, devem ter uma sanção similar. Eu não acho também que os meros termos de uso que as redes sociais já têm dê conta disso, tá? Porque os termos de uso do Twitter, eles abarcam muitas condutas que poderiam ser banidas e, na boa, eles não são cumpridos. Eu sou xingado diariamente ali por dezenas de pessoas, centenas de pessoas, denuncio também um monte de comentário, raramente um comentário é sequer deletado ali. Tem que usar palavras muito específicas de discurso de ódio contra minorias em geral para ter comentários deletados e o autor punido. Senão, o negócio passa com facilidade. Então também não é esse o critério. Qual é o critério por trás? Não pode ser apenas o bel prazer dos diretores ou dos chefões das empresas de redes sociais.
Nesse caso, a vontade, o bel prazer deles, o interesse político deles momentâneo foi positivo, tirou alguém que de fato merecia ser tirado. Mas será que amanhã vai ser também? Aqui se uniu várias coisas, né? Eles são mais liberais, progressistas no seu modo de ver o mundo, eles têm um momento político conveniente para atuar nessa direção, e existe uma pressão social muito grande também de usuários de redes sociais muitas vezes nessas direções. E quando os incentivos forem para o lado contrário? E quando o interesse político for passar a mão na cabeça do certo discurso de ódio? E aí? Ou a pressão social chancelar certo discurso de ódio, certa promoção de uma polarização, de um extremismo perigoso? Eles vão ser tolerantes, então isso não é justo. A gente precisa de critérios justos aplicados com justiça nas redes. Não temos isso ainda. Falta transparência e falta isonomia nas redes sociais. A gente não pode achar que porque agora acertou, vamos então celebrar o fato de nossa liberdade de expressão estar nas mãos do Jack Dorsey, do CEO do Google, do dono da Amazon e de outros chefões, do Mark Zuckerberg. Não queremos estar nas mãos deles. Tá? Temos menos poder sobre eles do que temos sobre a política democrática do nosso país, inclusive. Tá? Por fim, é uma questão final também. Será que tudo isso funciona? Eu finalizo o vídeo com essa pergunta. Neste momento, as vozes de extrema-direita, soma as Sleeping Giants, soma esse banimento do Twitter, soma o Parler acabando, as vozes de extrema-direita estão desbaratadas. Mas no mundo digital é muito fácil você criar novas alternativas, né? As coisas surgem. O grande vilão do monopólio de 10 anos atrás, a Microsoft, hoje em dia, o Microsoft Explorer, lembra o Internet Explorer, que era o grande problema? Ninguém nem mais usa aquilo. Aquilo lá envelheceu. O Orkut morreu. MySpace, Alta Vista, Yahoo. Quantas redes, Snapchat, quantas redes sociais já não sumiram de uma hora para outra porque passa, morre. Já previram o fim do Face, não aconteceu, mas o pessoal de uma geração mais jovem não usa muito mais o Face, não se sabe o que vai acontecer. As coisas mudam muito rápido. Neste momento, um certo extremismo perdeu a sua plataforma. Nada garante que ele não vai conseguir construir novas plataformas, provavelmente vai. E outros extremismos poderão se utilizar dessas plataformas e também criar novas. Não está claro ainda que a gente resolveu o problema das redes sociais, não. A gente combateu um extremismo. E não está claro se foi usando critérios justos de maneira justa também. Essa é a primeira luta. Mas eu não imagino que ela seja o fim da guerra. Porque a tecnologia está aí. A humanidade tem nas mãos o poder de falar para quem quiser e chegar a milhões a hora que quiser. A gente dificilmente vai conseguir manter esse poder longe das pessoas. E nem é desejável, ele traz ganhos também. Temos que saber transformar daí a nossa comunicação e a nossa sociedade para dar conta disso. E não só ficar esperando que um certo oligopólio das redes sociais vá solucionar todos os nossos problemas. É isso aí.